Oi pessoal, professora Ivânia de volta falando com vocês então aqui. Hoje nós vamos dar continuação aos compostos orgânicos. Só lembrando, compostos orgânicos são compostos que contêm carbono, que formam cadeias carbônicas. E hoje nós já vimos então aí que quais são os compostos orgânicos: carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos e vitaminas. E hoje nós vamos falar basicamente dos lipídios. Quem são os lipídios? Gorduras, óleos e ceras. Galera, tem como principal função o lipídio armazenar energia. Então eu sempre falo assim para vocês: por que a gente não armazena carboidrato? Professora, carboidrato não dá energia? Dá, só que o lipídio dá muito mais. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um quadradinho de açúcar e um quadradinho de açúcar, um quadradinho de lipídio no mesmo espaço, o lipídio armazena muito mais energia. Por isso que quando nós armazenamos energia, nós engordamos. Engordar é uma forma de armazenar gordura, lipídio. Num menor espaço, galera, a gente engorda, a gente não encarba. Porque se nós armazenássemos carboidrato em grande quantidade, nós seríamos muito mais volumosos do que nós somos então aí. Então, o nosso corpo, ele armazena gordura, porque ela armazena muito mais energia, muito mais calorias em menos espaço. Por isso, então, que a principal forma de reservar energia é na forma de gordura. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho, então, a principal função é reserva energética, mas tem mais funções. Os lipídios são insolúveis em água, então eles são substâncias apolares, porque eles têm longas cadeias carbônicas. Quanto maior o número de carbono, mais insolúvel em água a substância é. E os lipídios são moléculas longas, moléculas grandes, com longas cadeias carbônicas. Mas eles são solúveis em solventes orgânicos, como éter, clorofórmio. Então, eles são solúveis nesses compostos. Galera, uma coisa que a professora eu não anotei aqui, mas os lipídios, eles não formam polímeros. O que é um polímero? Vamos lembrar, proteína é um polímero de aminoácidos. Para eu formar uma proteína, eu ligo muitos aminoácidos. E aí, então, eu formo um polímero, que é a proteína. Se eu ligar muitas glicoses, eu vou formar o amido, que é um polímero. Os lipídios, eles não formam polímeros, então eles não têm monômeros. É a própria molécula e só, que é o lipídio, então, aí. Galera, agora, qual é a constituição básica dos lipídios? O lipídio principal, a gente vai ver, é o glicerídeo. A maioria dos lipídios são formados por um álcool e uma molécula de cadeia longa, que é o ácido graxo. Isso é a maioria dos lipídios são formados assim. Aqui, a professora vai ter uma molécula de ácido graxo. O ácido graxo é uma molécula de cadeia carbônica, muitos carbonos, de uma longa cadeia carbônica, e um ácido carboxílico na extremidade, então aí, olha só. Esse é o ácido graxo, essa é a parte insolúvel em água. Agora, galera, quando eu junto, então, aí o ácido graxo mais um álcool, então a maioria dos lipídios são formados por um ácido graxo e o álcool. O principal álcool é o glicerol. Esse aqui, então, é um glicerol. Quando eu ligo o glicerol com ácido graxo, eu perco uma molécula de água. Aqui, olha só, nós vamos ter um monoglicerídeo, que é uma molécula de lipídio, um tipo de glicerídeo. Eu peguei esse glicerol, nós tivemos a perda da molécula de água aqui, então. Isso aqui é uma síntese por desidratação. Nós já aprendemos isso quando nós aprendemos a função da água. Quando as moléculas se unem, perdem água, isso é chamado síntese por desidratação. Então, olha só, esse ácido graxo se uniu ao glicerol. Se ele se unir a um álcool só, a gente vai ter um monoglicerídeo. A gente perde uma molécula de água só. O glicerídeo mais famoso é o triacilglicerol, que a população costuma chamar de triglicerídeo. O triglicerídeo, galera, é a gordura que se acumula no nosso corpo, então aí na hipoderme, na terceira camada da pele, por exemplo. Então ele também se acumula no sangue e o nosso corpo consegue transformar outras substâncias, como os açúcares, em triglicerídeos, isso no nosso metabolismo. Mas então a gordura é um dos óleos mais abundantes, é o glicerídeo.
Se eu tiver agora, vamos voltar aqui, ó, um ácido graxo, a professora deu uma resumidinha aqui, porque no meu quadro não cabia a cadeia carbônica inteira, como eu coloquei aqui, né? Então, eu tenho o glicerol, mais um ácido graxo, eu tenho um monoglicerídeo. Se eu tiver agora um glicerol e 3 ácidos graxos, cada grupo carbônico desse vai se ligar, então, a uma cadeia carbônica, e eu vou ter daí um triglicerídeo, ou triacilglicerol. É um glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo. Esse é o lipídio mais comum que nós temos, então, aí mais encontrado. Galera, depois a professora vai voltar com as funções lipídicas. Glicerídeos, cerídeos, esteroides. Qual a diferença dessas moléculas, então, aí? Agora, nós vamos falar um pouquinho para que serve o lipídio. Quais são as funções lipídicas, então, aí? Galera, eu já falei para vocês a principal, reserva de energia. Lembra que eu falei em um quadradinho de açúcar e um quadradinho do mesmo tamanho de lipídio? Cabe muito se eu pegar um torrão de açúcar e se eu pegar um quadradinho daquela gordura da picanha, a gordura da picanha vai ter muito mais energia do que o açúcar. A gente guarda muito mais energia em menos espaço. Por isso que o nosso corpo engorda e não encarba, igual eu já expliquei. Então agora, isolante térmico. Por que será que o gordinho, ou quem tem mais reserva energética, né? Ele sente mais calor. Na verdade, galera, sente menos frio, a gente fala. É porque ele perde menos calor. Quanto maior a quantidade de gordura no corpo, menor a perda aí, então, de calor. Então, a gordura funciona como um isolante térmico aí. Por isso que os animais que moram nos polos têm bastante gordura no corpo. Uma outra função dos lipídios é uma função mecânica. Agora nós vamos falar um pouquinho. A célula tem a membrana plasmática, galera, toda célula tem um envoltório que é a membrana. A membrana da célula é formada de lipídio e proteína, por isso que ela é lipoproteica. E o lipídio da membrana é um lipídio conjugado com fósforo. Nós chamamos de fosfolipídio. É um lipídio que além do ácido graxo, né, do álcool, ele ainda tem um fósforo. Galera, essa é uma função mecânica ou estrutural, então, do lipídio, né? É uma função estrutural. Uma outra função dos lipídios. Então, nós já vimos função energética, isolante térmico, mecânica ou aí, tá? Ou estrutural, né? Galera, agora, então, ele pode formar a estrutura da membrana plasmática, é o fosfolipídio. Galera, proteção mecânica, agora não é função só de estrutura, ele tem a função de proteção. A gente sempre fala assim, quando um gordinho sofre um acidente de carro, a chance dele se machucar é menor do que um muito magrinho. Por quê? Porque a gordura, ela amortece o impacto. Então, ela tem essa função de proteção mecânica, de diminuir, então, o impacto. Ah, professora, do jeito que você está falando, então é até bom a gente ter bastante reserva energética, ser gordinho. Não, galera, não é isso que a professora está falando. Porque a gordura, ela também prejudica os vasos sanguíneos em excesso, quando ela forma aterosclerose. A gordura, ela pesa no corpo, dá problema nas articulações, na movimentação, entre outros que depois nós vamos falar, tá? Os problemas que o excesso de lipídio pode causar. Então, olha só, isolante elétrico agora, próxima função. Eu não sei se vocês se lembram, mas os neurônios são as células nervosas. Os neurônios, galera, eles têm uma cauda, que é o axônio. E nessa cauda do neurônio existe um depósito de gordura chamado mielina. Esse depósito de lipídio é a bainha de mielina. Quanto mais grossa é a bainha de mielina, mais isolado é um neurônio do outro. Ela funciona como uma fita isolante, para que os neurônios não entrem em curto quando conduzem o impulso nervoso. Qual é a função, então? Um isolante elétrico, isola um neurônio do outro. Galera, a bainha de mielina é um mau condutor de eletricidade.
Por isso que quanto mais grossa ela é, vocês conseguem perceber, ela estrangula, ó. Tem um lugar que ela é mais gordinha e outro lugar que ela é menor. Onde ela é menor, a gente chama de nódulo de Ranvier. E aí, então, o impulso nervoso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai saltar. O impulso nervoso salta de um nódulo para o outro. Quanto mais saltatório, mais rápido ele é. Então, quanto mais grossa é a bainha de mielina, mais rápido é o impulso nervoso. Mais saltatório ele é. Por isso que se a pessoa tiver um depósito excessivo de mielina, ela pode ter problema de convulsão, de descarga elétrica muito rápida. A gente vai aprender mais pra frente que o que varia no neurônio não é a intensidade do impulso nervoso, mas a velocidade. Então, uma outra função do lipídio isolante elétrico, bainha de mielina no neurônio. Próximo, então, é estrutural, a professora já falou, forma a membrana plasmática da célula. É o fosfolipídio, que tem um grupo de fósforo junto com a gordura, junto com o lipídio. E função hormonal. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos hormônios são esteroides. Por exemplo, aí nós vamos ter os hormônios das suprarrenais, nós vamos ter então os hormônios sexuais. Testosterona, galera, se eu for colocar testosterona mesmo num vidrinho, ela é um óleo, ela é uma gordura, ela é um lipídio. Progesterona é um lipídio, estrógeno é um lipídio. Então, os lipídios, eles podem ter função hormonal, né? Como estrógeno, como, por exemplo, aí então, testosterona e como progesterona. Eles todos são hormônios lipídicos, então, aí. Galera, essas são as principais funções dos lipídios no nosso corpo. Reserva de energia, isolante térmico, proteção mecânica, isolante elétrico, estrutural e hormonal. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente volta para falar da classificação dos lipídios, ok?